Sabe, quando a gente pensa na história da humanidade, é muito fácil se perder. Um monte de datas, nomes, eventos. Mas a história de verdade, aquela que realmente importa, é na verdade uma história de grandes saltos. Aqueles momentos de ruptura que simplesmente mudaram tudo e nos trouxeram até aqui. E são esses momentos decisivos que nós vamos explorar. Ok, vamos lá. A gente está prestes a viajar por milhões de anos em questão de minutos. Cada ponto que aparece nessa linha do tempo não é só um evento, é um catalisador. Pensa bem, desde as primeiras ferramentas que foram uma extensão das nossas mãos, até a era digital que expandiu a nossa mente, cada um desses foi um salto que nos tornou algo completamente novo. E essa é a grande pergunta, não é mesmo? Como é que a gente saiu de uma vida de caçador-coletor, focado só em sobreviver no dia a dia, para construir cidades gigantescas, explorar o espaço e conectar o planeta todo de forma instantânea? A resposta está numa série de avanços extraordinários que vamos desvendar agora. Para a gente conseguir entender essa jornada incrível, vamos dividir tudo em 6 capítulos transformadores. Vamos começar lá do começo, com as fundações da civilização. Depois vamos ver o nascimento das grandes ideias que nos guiam até hoje. Em seguida, o renascimento do conhecimento, as revoluções que viraram o poder de ponta cabeça, o século dos maiores extremos que já vimos e, por fim, onde estamos agora, numa verdadeira encruzilhada global. O primeiro grande salto foi, talvez, o mais fundamental de todos: a decisão de parar de vagar, de trocar a incerteza da caça pela promessa da agricultura. Essa mudança para uma vida fixa, sedentária, foi a base, o alicerce onde tudo que a gente conhece como civilização foi construído. Foi o momento em que começamos a moldar o mundo e não apenas a sobreviver nele. E aqui a coisa fica fascinante. É impressionante como a geografia pode moldar uma sociedade inteira. No Egito, por exemplo, o rio Nilo era previsível, quase um relógio. Isso favoreceu um estado forte, centralizado, estável. Já na Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates eram o oposto, totalmente caóticos. Isso forçou o pessoal de lá a inovar, a criar matemática e engenharia, só para conseguir controlar a terra e a água. Ou seja, dois rios, dois caminhos completamente diferentes para a civilização. Bom, com as cidades de pé, a humanidade se deparou com um novo tipo de desafio. Como é que a gente vive junto? O próximo grande salto não foi de tijolo e argamassa, foi um salto de ideias, o software que organiza as nossas sociedades. Filosofia, direito, fé. E essa frase de Péricles, ela captura perfeitamente o espírito da Grécia Antiga. Num mundo governado por reis e tiranos, a ideia de democracia era algo absolutamente revolucionário. A noção de que o poder deve servir a todos e não a uma elite foi um verdadeiro terremoto conceitual, cujos tremores a gente sente até hoje. E o mais impressionante é que, quase na mesma época, em cantos completamente diferentes do planeta, as pessoas estavam buscando respostas para as mesmas grandes perguntas da vida. Do judaísmo no Oriente Médio ao budismo na Índia, novos sistemas de crença e ética surgiram, criando códigos morais que iriam moldar a vida de bilhões de pessoas por milênios. Depois de um longo período, a Europa despertou para um verdadeiro renascimento, a Renascença. Foi como redescobrir um tesouro perdido, todo o conhecimento da Grécia e de Roma. E isso mudou o foco, tirou a atenção do divino e colocou de volta na gente, na humanidade. E aqui está o pulo do gato para entender a Renascença, o humanismo. Essa mudança de perspectiva, da vontade divina para o potencial humano, foi como abrir uma comporta. De repente, o valor de um indivíduo não estava mais só na sua fé, mas na sua criatividade, no seu intelecto, na sua capacidade de mudar o mundo. Isso liberou uma energia criativa que não se via há séculos. O resultado? Uma explosão de genialidade em todas as áreas: arte, ciência, literatura, exploração. Mas o verdadeiro motor por trás de tudo isso foi uma única invenção: a prensa de tipos móveis de Gutenberg. Ela foi, basicamente, a internet daquela época. Fez com que as ideias se espalhassem como fogo, democratizando o conhecimento e acelerando a mudança de um jeito que não tinha mais volta. E o que acontece quando as pessoas começam a acreditar no próprio potencial e as ideias se espalham rapidamente? Elas começam a questionar a autoridade. O próximo grande salto foi a consequência lógica disso tudo, uma era de revoluções que tirou o poder das mãos dos reis e o colocou pela primeira vez nas mãos do povo. E veja bem, isso foi muito mais que uma simples troca de governante.
Foi uma mudança fundamental nas regras do jogo do poder. A Revolução Gloriosa na Inglaterra foi a primeira faísca, provando que um rei podia sim ser limitado pelo povo. E essa faísca acendeu o fogo de outras revoluções, como a americana e a francesa. A ideia de que o governo deve prestar contas ao povo começou a se espalhar pelo mundo. As revoluções política e industrial prepararam o terreno para uma aceleração sem precedentes. E isso nos leva direto para o século XX, um período de paradoxos inacreditáveis. Por um lado, o maior progresso tecnológico e social da história. Por outro, os conflitos mais devastadores que a humanidade já viu. Pensa nisso. A humanidade levou mais de 200 mil anos de história para atingir a marca de 1 milhão de pessoas no planeta. E aí, num piscar de olhos cósmico, em menos de 200 anos, esse número saltou para 6 bilhões. Nada ilustra melhor a aceleração exponencial da era moderna. Um crescimento explosivo, impulsionado por avanços na medicina, na agricultura, no saneamento. Depois das duas grandes guerras, o que sobrou foi um planeta rachado ao meio. O mundo se dividiu em dois blocos ideológicos opostos, dando início a uma Guerra Fria que durou 50 anos. Foi uma época em que o mundo inteiro viveu sob a sombra constante da aniquilação nuclear, uma rivalidade que definiu a política global por gerações. E, assim, a gente chega aos dias de hoje. O fim da Guerra Fria não significou o fim da história, como alguns pensaram. Pelo contrário, inaugurou uma nova era, cheia de desafios complexos e totalmente interconectados que definem o nosso mundo atual. E aí veio o salto que talvez defina a nossa era, a revolução digital. O computador pessoal, depois a internet, a informação na palma da mão. Isso não foi só uma mudança de tecnologia, foi uma reconfiguração total de como a gente vive, trabalha, se comunica. Foi o que criou um mundo globalizado em que todos nós vivemos hoje. E aqui estamos. A mesma conexão que trouxe tanto progresso também gerou um novo cardápio de desafios gigantescos. Crise climática, instabilidade econômica, pandemias. São problemas que não respeitam fronteiras e que, paradoxalmente, exigem um nível de cooperação global que nunca vimos antes. Se essa jornada nos mostra alguma coisa, é que a história da humanidade é a história da nossa capacidade de dar saltos gigantescos para superar desafios que pareciam impossíveis. Olhando para tudo que a gente já passou e para os desafios que encaramos agora, a pergunta final não é só sobre o futuro, é sobre nós. Qual será o nosso próximo grande salto?